Bom dia. Vamos cada um procurando um lugarzinho aí para se acomodar. Glória a Deus pela vida, né? Por podermos estar juntos, em comunhão com os irmãos, na casa do Senhor, que não é esse prédio, mas é a igreja, são as pessoas. Muito bom estarmos juntos, amém? Se os irmãos puderem abrir a Bíblia no capítulo 24 de Salmos. Salmo 24. Capítulo 24. A partir do versículo 7 está escrito assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, amém? Jesus é o Rei da Glória. E a gente tem até uma música muito boa desse capítulo aí, dessa parte do texto, que vamos cantar hoje inclusive. Mas eu queria que a gente pensasse aqui um pouquinho. Tem duas interpretações que eu já vi sobre esse texto, né? Uma é de um grande amigo meu aí, ele fala o seguinte: esse texto aqui está falando de quando Jesus morre, Jesus ressuscita e Jesus volta para o céu, né, para a morada eterna, e lá tem os portais eternos, e diz que está todo mundo lá no céu esperando Jesus voltar desse momento, né, dessa missão de ter vindo à terra e morrido e ter sido morto pelos nossos pecados e tudo mais, para cumprir o projeto eterno de Deus. Então diz que Jesus ressuscita, e quando os discípulos veem ele subindo nos ares, ele chega então lá, né, na habitação do Altíssimo, e ele é recebido pelos anjos, pelo próprio Senhor, e aí fala: levantai, ó portas, os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Muito boa essa interpretação, não é a minha. Eu penso que aqui está falando de quando Jesus voltar para a terra e for entrar na cidade de Jerusalém. Então está falando: levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Então Jesus volta em glória e poder e entra em Jerusalém no último dia, amém? Então são duas interpretações legais, tanto faz aqui. O importante é que Jesus é o Rei da Glória, tá? E o convite nessa manhã é para que nós para que cada irmão aqui, cada um de nós estamos aqui, para que nós abramos o nosso coração para Jesus, amém? Então existem portais que serão abertos ou foram abertos para que entre o Rei da Glória, Jesus, mas que cada um aqui possa abrir o seu coração nessa manhã, para que Jesus entre novamente, amém? Ele é o Rei da Glória. Então a gente, quando louva o Senhor, quando a gente adora o Senhor, nós estamos proclamando que Jesus é de fato o Rei da Glória, e nós queremos abrir cada vez mais um espaço na nossa vida, abrir a nossa vida, o nosso coração, quem somos, para que Jesus entre, amém? A sociedade aí, ela está rejeitando Jesus, as pessoas, elas rejeitam Jesus, mas nós que fomos comprados pelo sangue do Senhor, nós fomos lavados no sangue poderoso de Jesus, nós temos que ter um comportamento de sempre querer mais da presença do Senhor, amém? Nunca é suficiente, a gente precisa cada dia mais buscar o Senhor, buscar quem Ele é, a pessoa de Jesus, para que Ele esteja com cada um, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, buscar o Senhor em oração,
colocar nossa vida diante dele. Ele tem algo para falar com você nessa manhã. Você tem algo para falar para Deus nessa manhã. Você tem algo para compartilhar com seu irmão nessa manhã. Então, toda reunião que para a qual nós vimos, a gente tem a missão de ser um instrumento, amém? Para adorar ao Senhor, para abençoar uns aos outros, tá? Então, que você se sinta livre nessa manhã para ser usado por Deus, para receber uma palavra, para dar uma palavra e para adorarmos ao Senhor juntos, amém? Obrigado, Deus, por essa manhã, Pai. O Senhor tem trazido cada um de nós aqui, o Senhor tem sustentado a vida de cada um dos irmãos, e o Senhor tem nos atraído à Tua presença, Senhor. Nesse momento eu peço por mais, Senhor, por mais do Senhor nas nossas vidas, do Teu Espírito Santo, poder do Espírito Santo sobre cada um dos irmãos, Deus, e que de fato, Senhor, nosso coração seja aberto, Senhor, as portas da nossa vida sejam totalmente abertas, Senhor, para o Senhor, para que o Senhor entre, o Senhor fale, o Senhor trabalhe em cada uma das vidas aqui, Senhor, na vida dos nossos irmãos também que estão online nos assistindo, Senhor, dos irmãos que não podem vir nessa manhã, Senhor, que o Senhor esteja tocando cada vida, Deus, em nome de Jesus. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua voz, nós ansiamos pela Tua palavra, Senhor, pelo Seu direcionamento, Deus, e que, Senhor, de fato, o Senhor esteja no nosso meio, Senhor, porque este momento é para o Senhor, Deus, esse culto é para o Senhor, Deus, então, que o Senhor esteja recebendo, Senhor, aquilo que temos para oferecer, em nome de Jesus. Saia todo espírito de desânimo, toda tristeza, vai embora em nome de Jesus, porque somos filhos do Senhor e o Senhor é um Deus amoroso e tem algo para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar
Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Amém, Senhor. Aleluia. É, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E conforme eu estava falando aí, independente das interpretações, uma certeza a gente tem: Jesus vai voltar. Amém? Amém. Aleluia. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Mas somos a voz do deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. E estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores
trombeta soará, claro como o sol, Yeshua voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Aleluia. Jesus, nós aguardamos a tua volta, Senhor. Mas desde já, Senhor, nós nos sujeitamos ao teu reinado, Senhor. Nós nos colocamos debaixo, Senhor, do teu governo, Jesus. E pedimos, Senhor, que cada vez mais, Senhor, nós possamos ser aqueles de quem o Senhor espera, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Trabalhe em cada um de nós. Nós queremos ser verdadeiros discípulos do Senhor. Não esperando algo que vai acontecer, mas reconhecendo desde já, Senhor, o teu governo sobre as nossas vidas, Deus. Aleluia.
Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. O teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como a água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo. Eu te amo, o teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como a água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo. Te amo, Jesus, Santo e ungido de Deus, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo. O teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como a água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, o teu nome é como mel, Senhor, que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como a água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará
confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O Senhor é o nosso Deus. Ele não é o meu Deus, não é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Né? E por isso nós adoramos o seu nome com alegria nesta manhã. Amém. Roberto. Bom dia, irmãos. Vamos ter o nosso momento aqui de oferta. Quem trouxe seus dízimos, suas ofertas, podem... Enquanto isso, vamos colocando os avisos. Acho que semana que vem já, né? Reunião das mulheres às 17 horas. Aí elas vão se organizando aí no grupo, como que vai acontecer, né? Aí a questão das crianças também vai ser organizada durante a semana, como que vai ser nesse horário aí. Ah, sim, domingo que vem já é dia 1º. Nossa, então, domingo que vem, já metade do ano já foi. Ceia, né? Como a gente tem de costume, o café da manhã. Acho que algumas crianças vão descer, né? Enquanto isso, nós vamos... Ah, só um recado, vocês viram que a gente está mexendo aqui fora, né? É porque a gente vai tentar melhorar esse espaço aqui, trocar essa porta, que está meio bem feia, né? E aí a gente vai cobrir ali para ficar melhor para o acesso ali embaixo. Então, as crianças vão com a Thaís, né? Está descendo lá. O Domingos está mexendo ali, então em breve a gente termina aí e libera melhor aqui, esse espaço aqui. Amém? Vamos orar, Celcinho também? Vamos orar pelo Celcinho e pelas ofertas. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, por essas ofertas. Senhor, que o Senhor abençoe ricamente, Senhor, todas as nossas famílias, Senhor, toda a nossa vida, Senhor. Nós somos gratos e nós queremos te entregar, Senhor, o que nós temos de melhor, Senhor. E nós cremos que o Senhor abençoa, Senhor, que o Senhor supre todas as necessidades, Senhor, do seu povo, Senhor. Somos muito gratos, em nome de Jesus. Quero abençoar também aqui o Celcinho, que vai trazer a palavra hoje, que ele seja usado, Senhor, pelo Espírito Santo, Senhor, que ele traga revelações, que ele traga luz, direção para o seu povo, Senhor. Usa ele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado. Amém. Graça e paz, irmãos. Muito bom estar junto, a gente sente falta. Uma semana que a gente não vem, a gente sente saudade desse tempo nosso, né? Graças a Deus de poder estar junto. Então, sempre quando a gente tem essa missão, né, de trazer uma palavra, a gente pensa a respeito, a gente medita junto ao Senhor, né? Algo que primeiro tem que falar comigo, né, e depois para repartir para a igreja, né? Então, um tema que eu queria hoje abordar para a gente nessa manhã é sobre ser mais profundo, sobre ter mais profundidade. Primeiramente na palavra, depois a gente vai discorrendo, né? Mas o quanto a gente precisa entender essa importância, sabe? No mundo atual, a gente vive muito superficialmente, né? E por isso, Deus trouxe isso para mim, e eu queria dividir isso com os irmãos, sabe? Essa importância de ser mais profundo. E uma figura que me veio à mente é uma poça d'água pequena versus um rio grande, né? Então, para a gente pôr isso, né? Como a poça d'água é pequena frente a um rio, né? Então, algumas perguntas, né? Como nós temos vivido nossos dias atuais, né? Como têm sido as nossas escolhas, o que nós temos consumido na nossa vida diária,
para de fato enfrentar tudo aquilo que a gente tem enfrentado, né, nos nossos dias. E uma reflexão para nós, né, fazer essa mudança. A gente, um tempo atrás, falou sobre o hoje. Muitas vezes a gente deixa para depois, né, mudar, né. Então vamos pensar no hoje, vamos fazer as escolhas hoje, né, para começar por agora, né, para que de fato amanhã a gente colhe algo diferente, né. Muitas vezes a gente procrastina, né, muitas questões, mas aqui a gente está falando de uma vida eterna, né, de uma vida mais profunda com o Senhor. Então muitas outras coisas a gente vai deixando, mas essa, se a gente deixar, a gente perde essa verdade que o Senhor tem nos revelado, amém? Então eu queria trazer hoje para nós, meditar sobre ela, né? Porque muitas vezes nós hoje temos trocado, né, a palavra do Senhor por técnicas de coach, por palavras de autoajuda. Muitas vezes as nossas escolhas têm sido por coisas mais fáceis, e isso tem deixado de lado a escolha da palavra, né, do aprofundar do Senhor. E hoje a gente vive uma sociedade líquida. O que é isso, né? As relações são superficiais, são altamente quebradas. Então não existe mais uma sociedade, vínculos profundos, né? Hoje a gente vive um tempo onde as coisas casamentos são desfeitos de maneira tranquila, assim. As pessoas hoje se desfazem de um relacionamento, se desfaz de amizade de maneira assim tranquila, porque para ela o que importa tipo tá o bem-estar, né? Ela não tem vínculos de verdade, né? E muitas vezes isso tem trazido para nós essas questões que hoje é comum no mundo, tem trazido para a nossa realidade de cristão, na nossa vida com Deus, né? E isso tem feito efeito, tem dado surgir efeito nas nossas vidas, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Às vezes a gente quer resultado sem passar por processos, a gente quer bênção sem obediência do Senhor, a gente quer ter intimidade, mas sem ter essa profundidade na palavra, né? Então Deus hoje, eu queria deixar isso, Ele quer que nós sejamos profundos nele, que nós realmente meditemos nele, sabe? Para que, de fato, a nossa vida seja verdadeira nele, que nós possamos viver aquilo que temos aprendido diariamente, não só num culto de caseiro ou só no domingo, mas que a nossa vida diária reflita essas verdades que o Senhor tem nos revelado, amém? Então eu queria ler um texto que vai estar em Ezequiel 47, que fala de um rio de águas vivas, né? Então a gente vai ler do 47, do 1 ao 12. Vamos abrir lá. Então, nesse texto, do 47, do 1 ao 12, vai falar assim, né? Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior. Pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saiam para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por quer que entrar em estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar neste rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde o El-Gede até o El-En-Eglaim. Haverá lugar para estender as sedes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande.
em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sol. E o último versículo, né, o 12. E junto a rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de bênção, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá de comida, e sua folha de remédio. Então, amém, irmãos? Deste texto, eu vou destacar 3 pontos para a gente discutir nessa manhã, que o primeiro vai ser o aprofundar no relacionamento com Deus. Então, isso vai exigir de nós, né, da nossa atitude diária, desse querer aprender do Senhor, desse querer de buscar de Deus, amém? Da gente ter raízes mais profundas, da gente viver mais nele, sabe? Então, quando a gente fala de senhorio, a gente fala de ter a nossa vida totalmente colocada dentro do Senhor, sabe? Dentro desse reino. Então, a gente está aqui destacando essa importância de você ter esse aprofundamento na palavra do Senhor. Um outro texto que fala de raízes é Colossenses 2, do 6 ao 7. A gente vai ler esses 2 versículos. Colossenses 2, do 6 ao 7. Então, 2, do 6 ao 7, né? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela abundando em ação de graça. Então, aqui a gente fala de ter raízes, né? Da gente ser edificado, ou seja, a gente crescer nele, né? Naquilo que a gente tem aprendido, né? Então, a importância da gente desenvolver a nossa fé diária. Então, infelizmente, hoje nós temos consumido outros tipos de livros, né? E deixamos de lado o livro melhor para as nossas vidas, né? Que é a Bíblia, né? Então, o Senhor quer nos convidar a ter, de fato, essa vida com Ele, sabe? A essa meditação diária. Para que, de fato, à medida que eu me envolvo, eu aprendo mais dele, sabe, irmãos? Nós entendemos isso, né? Que esse relacionamento, ele tem que partir de nós. Ele quer relacionar conosco, mas se nós não abrir espaço para ele dificilmente vai conseguir ministrar os nossos corações, né? Um exemplo prático disso, essa semana minha esposa está viajando e eu tenho usado o carro, né, para o meu trabalho. Eu trabalho em outra cidade e nesse tempo de ida e vinda, me lembrou de tantas coisas que o Senhor falou comigo nas vezes que eu ia sozinho, diário, né, para o meu trabalho. E eu pensei também sobre eu abrir esse tempo com o Senhor, porque nesse tempo que eu estou só, ali ouvindo um louvor, pensando, né, nas coisas de Deus, pensando em mim, na minha própria vida, nesse tempo que a gente para, às vezes, ali, sem estar conversando com outras pessoas, é o tempo que o Senhor tem para falar conosco, né? Então, enquanto eu preciso também, ela vai voltar, eu não vou ter mais o carro, eu vou de carona, né? Então, eu vou conversando com outras pessoas, graças a Deus que existe também essa possibilidade, mas esse tempo sozinho já não vai acontecer, porque eu vou estar envolvido com outras pessoas, né? Então, eu preciso criar, dentro da minha vida diária, um tempo para ouvir do Senhor, para receber dEle, e para relembrar também das coisas que Ele fez. Muitas vezes a gente está atarefado, né, nos nossos afazeres, na nossa vida diária. Eu acho que todos nós temos rotinas, né? A gente, pelo menos eu gosto muito de rotina, de tarefas, né? Acho que todos nós mesmo, dependendo da fase da vida, é importante você ter coisas, né, para fazer, porque senão acho que o ócio também é muito ruim. Mas a gente precisa abrir espaço para o Senhor falar conosco. A gente precisa também estar disposto a ouvir dEle. Então, a gente precisa criar essa oportunidade para o Senhor ministrar os nossos corações e junto, né, dEle, perceber as suas provisões, o seu cuidado, desenvolver a nossa fé nisso, né? Então, muitas vezes a gente está absorvido pelas demandas e muitas vezes sobrevivendo, né, ao invés de viver o propósito de Deus, né? Semana passada o Roberto falou sobre a resposta que nós devemos ser, né? Todos nós devemos ser obreiros, né, para o reino, né? Então, esse convite é para todos, né? Não é só para alguns, né, de fazer a sua obra, né? Então, Deus tem nos revelado não só para nós, mas para fazer algo em nós e através de nós, amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor, ela tem que mexer conosco, ela tem que nos transformar. A gente não pode só ouvir
Não pode só ter um livro de cabeceira, mas aquilo tem que entrar no nosso profundo, sabe? Tem que haver mudança nas nossas vidas. E essa mudança não vai acontecer de um dia para o outro, né? Um tempo atrás a gente ouviu uma palavra em Valinho sobre como o Senhor é progressivo no seu revelar para nós. É uma palavra até meio complexa, o Ademir é um pastor com uma linguagem mais difícil, mas é importante entender que o Senhor ele não vai revelar totalmente para você de uma vez só. Perceber que do Velho Testamento ao Novo Testamento aponta para essa provisão do Senhor, né? O Velho aponta para a vinda de Jesus e Jesus aponta para Deus, para ter esse relacionamento com Ele. Só que a revelação vai se dar progressivamente. Então eu preciso ter essa consciência de que o Senhor vai se revelar à medida que eu me colocar nele, à medida que eu andar nele. Então a gente precisa desenvolver essa consciência para viver os nossos dias atuais. Amém, irmãos? Eu vou ler um outro texto que o pastor Marcos ele fala muito, e ele é uma verdade assim que tem que ser real. Hebreus 4:12, que fala sobre a palavra de Deus, né? Hebreus 4:12, acho que todos sabem aqui de cabeça, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra do Senhor, ela tem que ser luz para os nossos caminhos, né? Como a gente cantou aqui. E ela tem que separar mesmo a minha vontade e a vontade do Pai. Sabe, irmãos? Então a gente precisa ter essa consciência de que ela é viva. Então, à medida que eu leio a palavra, à medida que eu medito nela, muitas vezes, acho que todos nós temos essa experiência de cada vez que você debruça novamente, Deus fala mais um pouquinho com você. Deus revela mais um pouco sobre Ele, né? Então, eu preciso ter essa disposição. Então, hoje a gente vive um tempo muito superficial. E essa superficialidade tem entrado também dentro da nossa vida cristã. Mas eu queria hoje destacar para nós essa importância de sermos mais profundos, de mergulhar mais nele, sabe? De termos mais intimidade no Senhor. Que essa superficialidade, eu não vou encontrar respostas. Esse mundo raso, ele vai ser passageiro, mas a gente está falando de coisas eternas, de coisas do Senhor. Então, vai exigir mais de nós e a gente precisa ter essa consciência de entender essa importância de ter esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, esse primeiro ponto, ele fala de você ser mais profundo na palavra do Senhor. O segundo ponto, que vai ser consequência do primeiro, é também a gente ter relacionamento interpessoais mais profundos. Então, à medida que eu tenho uma profundidade com o Senhor, eu me relaciono com meus irmãos de mais profundidade também. Eu me importo mais com meus irmãos. Eu não só mais ando do lado dele, mas eu quero saber dele. Eu quero ajudar ele em algumas questões, quero ser ajudado. Eu quero tocar pessoas e quero ser tocado. Então, a gente precisa também desenvolver isso no nosso meio, para que, de fato, haja relacionamentos transformados, para que, de fato, a gente consiga tocar vidas e ser tocados de maneira saudável, com amor, sabe? A gente não precisa ter receios de, às vezes, abrir algumas questões, porque são irmãos, são pessoas que estão andando junto, têm a mesma fé. Então, um versículo do 47, de Ezequiel 47:9, fala assim: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar neste rio. Então, irmãos, quando você está nesse rio, quando você está envolvido com o Senhor, isso vai gerar mudança na sua vida, vai gerar mudança nos seus relacionamentos. Então, isso deve gerar mudança, né? Então, às vezes, a gente precisa sair desse status quo, dessa posição de mim mesmo, sabe? Tirar o eu e pensar no nós, sabe? Viver a comunhão com os irmãos. A gente, analisando sobre isso, né, no mundo, eu estava pensando um pouco sobre o meu relacionamento de trabalho. Os meus grandes amigos, eles são de uma época, por exemplo, de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Atualmente, são colegas de trabalho. Atualmente, eu não tenho mais amigos, não se fazem mais amigos. Não sei se é uma realidade onde vocês trabalham, mas existe pouca profundidade na nossa vida lá fora, sabe? Porque as pessoas estão em si mesmo. E muitas vezes nós trazemos isso para nós aqui na nossa vida cristã. Mas isso não deve ser nossa realidade, porque isso é uma realidade
das pessoas que não conhecem a Deus, né? É uma realidade do mundo que está distante de Deus. E, às vezes, por nós estarmos vivendo nesse mundo, né, nós trazemos alguns hábitos que não são saudáveis para nós. A comunhão revela o Senhor, né? A comunhão, ela sara pessoas, né? Então, a gente precisa entender que existe essa pressão lá fora do eu, mas para nós vivermos o nós aqui na nossa comunidade, na nossa comunhão com os irmãos. Então, muitas vezes, nos colegas que a gente não consegue falar de problemas, né? Agora, aquele amigo de verdade, você vai dividir alguma dor, alguma angústia, né? Então, eu queria destacar uma diferença, né? Que a convivência, ela é superficial. Então, no meu trabalho, eu convivo com as pessoas, mas eu convivo ali, dentro dos meus afazeres, das minhas atribuições, né? Agora, a comunhão, ela exige mais profundidade. A comunhão, ela partilha a vida, ela partilha dores, ela partilha sonhos, ela anda, né, baseado no mesmo propósito. Então, essa unidade que a gente precisa buscar dentro do nosso meio, né? E a comunhão, ela vai revelar o Senhor. Então, aquele pensamento que está tudo bem, eu estou em casa sozinho, é mentira, irmãos, isso não é verdade. A gente precisa andar junto. É junto que a gente conhece o Senhor, é junto que eu sou curado, que eu sou bênção na vida do outro, sabe? Então, a gente precisa ter essa consciência de que eu preciso um dos outros. Então, quando a gente fala de corpo, né, de diversas funções, então, quando a gente fala assim que a mão precisa do braço, é uma coisa assim que parece ser tão batido, mas que às vezes a gente não consegue viver isso. Quando a gente vê pessoas com dificuldade, a gente tem dificuldade de ir lá e orar para essa pessoa, de ir lá visitar essa pessoa. Então, a gente precisa buscar ser mais profundos também no nosso relacionamento. E essa comunhão, ela permite isso. Permita que eu partilhe vida, né? Então, a gente precisa avaliar, será que eu estou convivendo ou estou tendo comunhão de fato? Então, essa é uma pergunta para mim também. Eu preciso mudar, nós precisamos mudar, sabe, irmãos? Precisamos ter mais comunhão, precisamos partilhar mais vida, precisamos dividir mais aquilo que o Senhor tem feito conosco. Nós não fomos alcançados para nós mesmos, nós fomos alcançados para ser bênção. Primeiro, para mudar a nossa vida e também mudar o nosso meio onde nós estamos, as pessoas nas quais nós nos relacionamos. Então, o Senhor nos chama para isso. Amém? Um outro texto que vai falar disso, né, é Atos 2, 42 ao 47. É um texto que, às vezes, nos dias atuais parece utópico, né? Muito difícil de acontecer, né? Mas eu queria que a gente olhasse esse texto dentro da nossa realidade e trouxesse aquilo que eu posso fazer, aquilo que está na nossa realidade, né? Um tempo atrás, o Mateus, lá de Parnaíba, ele veio e falou que a realidade lá da igreja deles, naquela situação no Nordeste, que com certeza é uma situação diferente da nossa, do Sudeste, né? Que a gente vive hoje num lugar mais desenvolvido, um lugar mais privilegiado, né? Talvez a gente tenha mais condições. E lá eles conseguem entrar nas casas, abrir geladeira, emprestar um carro para o outro, né? Uma coisa que talvez para nós aqui, na nossa vida aqui do Sudeste, é um negócio meio difícil, né? Porque talvez nós não vivemos isso, né? Não temos essa necessidade, né? Mas quando ele trouxe aquilo, eu acho que me fez pensar muito. Até hoje eu penso sobre algumas coisas que ele falou para nós naquele dia, porque assim, a gente precisa chegar ao ponto de abrir a geladeira, mas não abrir para ver o que tem pela curiosidade, mas abrir pela ter intimidade, sabe, do seu irmão, para realmente ver o que está precisando, sabe? A geladeira lá é fisicamente, né? Talvez abrir ali para pegar alguma coisa. Mas para nós, seja aqui abrir para ouvir as questões, as caixinhas que estão fechadas lá e abrir, sabe? E descobrir se de fato existe algo ali que precisa ser resolvido, se existe algo ali para ser curado, se existe algo ali para ser colocado diante de Deus. Porque muitas vezes nós estamos com as nossas geladeiras fechadas, né? Em caixinhas e deixando de lado, né? Deixando ali meio escondido lá na geladeira, né? Mas que nós possamos pensar nesse texto, mas com essa noção da qual que a gente precisa estar mais disponível também para falar
das nossas questões, para abrir de fato a geladeira, sabe? Para os meus irmãos, para que eu possa ser abençoado. E Deus faz isso, Ele espera isso de nós, sabe? Então, à medida que eu abro a minha vida, à medida que eu aceite ser cuidado, depois Deus vai promover que eu cuide também de alguém. Amém? Então, esse texto aqui, do Atos 2, do 42 ao 47, vai dizer assim, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e partiam com todos, segundo cada um havia... Nossa, o meu está mister. Acho que havia de mister, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo um pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, acho que aqui é um ponto, sabe? Perseverando unânimes todos os dias no templo, né? Então, a gente precisa ser unânimes, irmãos. A gente precisa ser um no Senhor, sabe? Então, a gente não precisa ter dúvida do que cremos, do que queremos para os nossos filhos, para as próximas gerações. Então, a gente precisa ter essa convicção. E essa verdade, ela tem que fazer sentido na minha vida diária, para que, de fato, quando eu me reúno, eu perceba a importância um do outro. Então, essa questão, eu não posso... Às vezes, pela dificuldade da vida, eu não preciso ver todo dia, mas eu preciso saber que aquele irmão crê como eu creio, aquele irmão quer dos meus filhos o mesmo que eu quero dos meus, sabe? Então, a gente precisa ter... E aí, junto, se for necessário a gente pode também partir um pão, sabe? Não tem problema. Mas que a gente tem essa noção que nosso mundo atual, às vezes, algumas questões aqui a gente não vai conseguir fazer, mas muitas, essa questão de unânime, de unidade... ou às vezes de abrir essa geladeira, que às vezes não é física, mas geladeira das emoções, de traumas, de questões mal resolvidas, de dramas, que às vezes a gente carrega ao longo da nossa vida, que às vezes não tá sarado, né? Que a gente consiga partilhar um com o irmão, que o nosso relacionamento seja saudável o suficiente para que eu fale com o irmão maduro e receba dele. Amém, irmãos? Para que a gente consiga caminhar nisso. Então, esse rio que a gente leu de Ezequiel, ele fala onde havia morte, há vida, né? Onde há esterilidade, nasce fruto. Onde há solidão, nasce comunhão. Então, essa vida hoje isola muito, né, as pessoas, né? A gente falou de sociedade líquida, tem um pouco a ver com o começo das redes sociais também. Então, as pessoas estão conectadas, mas desconectam também com um clique, né? Então, a princípio, assim, ela tem milhões de seguidores. Outro dia as crianças falaram lá, uma menina aí, não sei, perdeu não sei quantos milhões ou mil por causa de uma questão. Então, assim, o que isso vale para o reino, sabe? O que essas questões de... essas coisas de shorts, reels, essas coisas temporárias, acrescentam nas nossas vidas, né? Então, a gente precisa parar um pouco para pensar que o mundo ele tem dado muitas distrações e tem gerado distrações para realmente tirar a gente do foco, sabe? Tirar a gente das verdades, tirar a gente do caminho. E às vezes a gente é engolido, né, com tudo isso, e as nossas vidas vai ficando atoladas, né, dessas questões. Mas que nós possamos trazer isso para nós hoje, sabe? Essa questão de ser mais profundo, tanto na palavra, como também nos nossos relacionamentos. E o terceiro ponto, ele vai falar de um crescimento, que é uma consequência, né, de você ser profundo com Deus, profundo nas relações. Então, você vai ter um crescimento, vai ter um amadurecimento, vai ter uma estabilidade, você vai conseguir ser mais firme quando vem as tempestades, né? Você vai estar mais forte, você vai estar mais raizado. Então, quando você é mais profundo, você está mais... você está mais dentro dele, sabe? Às vezes a gente passa por questões que muitas vezes você pensa, se eu não tivesse tão bem com Deus ou tão bem resolvido, eu ia ter mais dificuldade. Por mais que a gente não está sujeito a não ter, né, dificuldade, não sofrer, né? Porque o pecado, acho que ele é isso, né? Ele é sofrimento para nós, né? Até que ele volte, a gente vai passar por questões difíceis. Mas tudo vai depender de como você está no Senhor, de como você está com as relações.
Então, se você tem uma relação mais profunda, com certeza as crises vão ser menos difíceis para você. Porque agora, se você está em várias crises, com você, com Deus, com os irmãos, com certeza quando vier algumas questões, vai ser difícil. Não que seja impossível, você vai ter que retomar muitas coisas, né? Então, hoje, eu queria ler 2 textos aqui que vai estar no Ezequiel 47, 7, mas para a gente meditar o quão importante é você estar mergulhado no Senhor, quão importante é você estar na presença dEle, sabe? A gente precisa buscar esse lugar, irmãos. A gente precisa achar na nossa vida cotidiana esse espaço para o Senhor se revelar a nós. Então, no 47, 7, que vai dizer assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. E o 12 fala que junto ao rio, a sua margem de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então, ao lado do rio havia muitas árvores que cresciam, né? Então, o crescimento tem a ver com a nossa profundidade, né? Não é? Por exemplo, uma árvore da fruta, ela tem que ter raízes, né? Eu sou meio ruim dessa área de plantas e tal, mas eu imagino que é uma verdade, né? Não tem como uma árvore crescer se ela não tiver raízes, não tem como dar fruto se ela não tiver com as raízes bem para dentro, né? E ali fala também de ser remédio. Então, aqui, irmãos, a gente passa às vezes por questões que muitas vezes nos abalam, né? Porque a gente é humano também. Mas eu queria colocar para os irmãos que muitas questões que a gente passa é para o Senhor trabalhar em nós, que a gente possa olhar para essas questões que a gente passou ou que estamos passando e colocar o Senhor em primeiro nas nossas vidas, sabe? Porque a gente vive tempos difíceis, né? Seja de diversas ordens, seja um chefe, seja um filho, seja qualquer coisa, sabe? Uma amizade. Mas eu queria que você colocasse o Senhor em primeiro e que você visse, que você tomasse essa atitude de ter assim uma vida pautada como o Senhor faria, né? Como eu faço nessa questão e aprender com aquilo com as diversidades, né? Eu acho que Deus trabalha conosco nesses processos. Então tudo que a gente passa é para um propósito. Às vezes naquele momento é difícil, com certeza, né? Mas é para o nosso amadurecimento. E também para que você depois use aquilo que você viveu como ferramenta para alcançar pessoas, para consolar pessoas, para falar que, mesmo passando por aquilo, foi possível. Mesmo toda aquela dificuldade que você viveu, ou que a pessoa está vivendo, que você já experimentou, às vezes seja pai separado, às vezes seja questões que às vezes parece, como que vai ser? Não, Deus pode mudar a história, Deus muda histórias. Então, Ele é capaz de fazer mudanças à medida que eu tenho esse relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Então, eu preciso ser mais profundo. Eu preciso realmente ter raízes mais profundas no Senhor. Então, eu queria voltar de novo àquela poça rasa, né? Chega o calor, ela vai secar. Dificilmente ela vai permanecer, né? Com o sol forte, a poça ela vai sumir. Agora, o rio profundo vai continuar. Ela pode até diminuir um pouquinho, né? Mas o rio vai estar ali. Então, ele vai estar resistente às estações. Então, às vezes, a gente tem estações mais difíceis. Mas se você estiver nesse rio, se você estiver nessa profundidade com o Senhor, essas estações vão passar. Você vai viver nova estação. Amém? Então, a gente precisa buscar achar esse lugar, tá, irmãos? Eu sei que não é fácil, a gente tem nossos dilemas, né? Mas eu queria deixar para nós isso hoje, para que, de fato, a gente seja mais profundo com as coisas do Senhor e que isso reflita na nossa vida. Primeiro em mim, depois na minha casa, depois na minha vida na igreja, depois por onde eu passo, sabe? A gente não está só, a gente está junto. Então, a gente tem a igreja, né, para conhecer do Senhor, para o Senhor falar conosco, para ser cuidado, para cuidar. Então, a gente hoje, graças a Deus, a gente tem entendido isso do Senhor, né? E a gente pode viver nessas questões.
Então, quando a gente fala assim, se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, que não seja só um versículo, sabe? Não seja só um recorte, mas que de fato as verdades sejam reais, você consiga pôr elas em você. Nem que você não consiga viver tudo, mas que você debruce sobre ela, até que você entenda mais, até que você perceba mais o Senhor. Então a gente precisa ter essa consciência, de fato, trazer para a prática, para a nossa vida real, para que a gente consiga viver o que a gente passa, né, na nossa vida diária. Amém, irmãos? Então, indo já para a conclusão, eu pensei aqui, quando o Paulo Manzini veio, ele falou de um convite para a gente subir de nível, né? Não sei quantos anos atrás, e quem assistiu essa pregação, acho que faz bastante tempo, né? Sério. Então, eu queria fazer esse convite também, sabe? Da gente mudar o nosso nível, da gente viver esse sobrenatural do Senhor, que a gente consiga, de fato, estar alimentado o suficiente para que as coisas que a gente está vendo não sejam tão relevantes para nós, que a gente consiga olhar para o Senhor, olhar para as suas promessas, olhar para as suas verdades, para que a gente suba o nosso nível, suba a nossa régua, sabe, irmãos? A gente precisa subir nossa régua com o Senhor, a gente precisa ter um comprometimento maior com Deus, a gente precisa ter um comprometimento maior com os irmãos, e isso exige mais, vai exigir mais. Eu sei que todos nós somos atarefados, mas isso é uma necessidade para nós nos dias atuais, porque senão a gente vai ser levado pelas coisas, sabe? Amém, irmãos? Então eu queria fazer esse convite que o Paulo Manzini fez. Vamos subir o nível, vamos viver esse sobrenatural do Senhor. Vamos viver hoje, como o tio Marcos trouxe assim, o amanhã a gente nem sabe, o ontem já foi. E o hoje realmente, quando você pensa no hoje, é hoje que Deus te acordou, é hoje que Deus promoveu a oportunidade de estarmos juntos. Então, às vezes a gente deixa muito para depois, sabe? Então, eu queria chamar o Isaac, a gente vai cantar uma música. Eu não, né? Ele vai cantar. E aí depois a gente faz uma oração. Amém, irmão? Espero que tenha conseguido fazer entendido. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para cantar esse louvor, os irmãos conhecem, né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que
Falou para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Uma das coisas mais difíceis da vida é a gente sair do que a gente está para ir para um lado novo. É o lado do desafio, né? A gente está num estilo de vida, a gente está acostumado do lado de cá do rio, e o desafio é você passar para o outro lado, né? Eu entendi a mensagem, Celcinho, e gostei. É o meu estilo esse. Não é trazer alguma coisa, né, que não desafia. Eu gosto dos desafios. E nós cristãos somos chamados para o desafio. Eu subi uma altura maior, Celso. É muito bom isso. Esse é fruto do meditar na palavra. E as palavras vêm da nossa busca em não ser a mesma coisa todos os dias, mas ser diferentes em Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou, para sermos a sua imagem e semelhança. Ele citou aqui o Ademir, e o Ademir tem esse viés de que para você passar para o outro lado, eu aprendi isso muitos anos atrás, quando ele disse, para a gente sair de um tipo de vida para outro tipo, a gente precisa, ele diz assim, precisamos construir uma ponte, né? E nessa passagem de Ezequiel, ele leva o profeta para uma condição aonde ele não podia atravessar. Ele vai de 1.000 metros em 1.000 metros, a água vai tomando, né? E chega um momento que é do rio que não se dá para passar. Essa é a verdade, né? Na vida com Deus, nas experiências do dia a dia, há coisas que a gente não consegue passar sozinho. O Senhor precisa vir na nossa vida, precisa nos tomar, então levar a que nós atravessemos esse rio, dentro da profundidade que ele é, nós possamos passar de um lado para o outro e chegar a outra margem. É quando ele nos toma em coisas impossíveis de atravessar, impossíveis de passar. Há momentos e fases da vida que a gente não vai conseguir passar se o Senhor não nos tomar da mão e nos levar para o outro lado, né?
Então, nós precisamos disso. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de confiar. Nós precisamos de entregar nossa vida. Todos os dias. É uma entrega, né? Eu tenho, nas minhas orações, eu tenho me lembrado disso, porque muitas vezes a gente se esquece. E eu tenho dito a Deus, eu quero entregar minha vida, eu quero entregar esse dia nas tuas mãos, porque eu sei que vai ter lugar que eu não vou poder passar, que eu não vou me sentir capaz de passar, mas se o Senhor tomar a minha vida, Ele vai me fazer passar para o outro lado. E o outro lado não é mais ruim do que esse lado daqui. Nós vemos aí na leitura do Celso, na palavra que fala dos dois lados do rio, o negócio era bom. Só que há um momento que eu também preciso experimentar o outro lado, né? Então, muito bom. Vamos orar. Vamos orar. Você quiser vir aqui quem faz os milagres na nossa vida é o Senhor por meio do Espírito Santo. Amém? Esse texto é muito profundo, esses textos que o Celso trouxe para nós, como Atos, onde a igreja vivia a intensidade da vida, né? Talvez nós estamos nesse caminho de viver a verdade do dia a dia, mas ele não é simples, e ele é impossível, vamos dizer assim, sem o Espírito Santo. Amém? Para que Deus acrescente na igreja os que Ele quiser acrescentar. Nós só precisamos viver. Talvez você esteja passando aí por alguma coisa que está te incomodando. Tem muitas coisas que incomodam a nossa cabeça, não é verdade? Nós sofremos angústias, nós sofremos aflições, nós padecemos de medo, né? De incertezas, de inseguranças, de dúvidas, tudo isso está na minha cabeça. E eu acredito que talvez esteja na sua cabeça também. Mas somos desafiados a passar ao outro lado do rio. E cada um deve saber o seu rio, né? Então, vamos colocar nas mãos do Senhor, amém? E rogar essa profundidade. Você tem alguma coisa que te incomoda? Você não precisa falar para ninguém. Tem alguma coisa que ainda te incomoda na sua mente, na sua cabeça? Às vezes a gente pensa que é o outro que incomoda a gente, mas não é o outro que incomoda a gente, é a nossa própria cabeça. Então, se você tem alguma coisa, queria chamar você aqui na frente. Você não precisa falar para ninguém aqui, mas o fato de você assumir para você mesmo, que é o mais importante, é que vai mudar a sua vida. E vai mudar a nossa vida. Se eu tenho partes na minha vida, parcelas, né, pedaços na minha vida não resolvidos, o Senhor vai fazer isso na nossa vida e vai mudar a nossa vida. De alguma maneira. Deus não tem limite. Se há quem não tenha limite de poder, é Deus. Por isso que Ele fala que é todo-poderoso. Vem aqui, vamos orar. Amém? Fale para você mesmo, como aquele filho pródigo disse, e eu aqui padeço de fome. Ele falou para ele mesmo, eu não sei o que você tem. Se você sente que você tem alguma coisinha, pode vir aqui, assume para você mesmo. Seja corajoso, assuma para você mesmo, amém? Assuma para você mesmo. Deus quer fazer não foi em vão que o Celso trouxe essa palavra, mas essa palavra que nos desafia a sermos, de fato, mais profundos, ir na palavra do Senhor, como o profeta foi indo, e o Senhor se agradou dele. Amém.
Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar a tua palavra de direção nas nossas vidas, como nós ouvimos hoje, Senhor. E também é assim que nós cremos, Senhor. É assim que nós queremos, Senhor. É assim que nós desejamos para a tua igreja, Pai. E eu quero rogar aqui pelos meus irmãos, Senhor. Eu quero, ó Deus, junto com eles, Deus. Ó Senhor, rogar, Senhor, que o Senhor nos tome pela mão. Tome cada um aqui pelas suas mãos, Senhor. Ó Pai, faça atravessar esse rio de dúvidas, Senhor. Esse rio de medo, Senhor. Essa profundidade que separa a nossa vida da vida aquém para a vida além com o Senhor, Pai. E nós rogamos nesta manhã, por meio de Jesus Cristo, que morreu e deu a sua vida na cruz do Calvário, Senhor. Nós cremos, Pai, que todas as coisas o Senhor fez ali na cruz do Calvário, e nós temos um sacerdote que vive para sempre, Senhor, e Ele está conosco, Senhor. Ó Pai Santo, nós rogamos, Senhor, que o Senhor venha aqui na vida dos nossos irmãos, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, e traga, Senhor, a sustentação, Senhor, e traga a transposição, Senhor, dessa dificuldade que os meus irmãos se encontram, Pai. Oh, Senhor, ajuda cada um, Senhor, fortalece, Senhor, revela, Senhor, traz fé nestas coisas, Senhor, que Tu sabes, Pai, o quão difícil tem sido para eles, Pai, e nós cremos, Senhor, que tudo passará, Senhor, porque o Senhor é um Deus eterno, Senhor, um Deus que ouve as orações dos seus filhos, Senhor, e eu confesso aqui junto com eles, Pai, ó Senhor, que nós carecemos somente de uma coisa, Senhor, nós carecemos do Senhor, nós carecemos da Tua ajuda, Senhor, nós carecemos da Tua mão poderosa, Senhor, do Teu braço forte, Senhor, que não está encolhido, Senhor, mas está estendido, Senhor, para todo aquele que crê, Pai. E nós confessamos esta palavra aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Leva o Senhor nossas vidas, Senhor, de um lado para o outro, Senhor. Nós queremos confiar no Senhor, Pai, porque o Senhor é o único pastor da nossa vida, Senhor. Nós não temos outro pastor, Senhor. O Senhor é o único pastor da nossa vida, Senhor. E não é nos homens que nós colocamos a nossa confiança, Senhor. Nós colocamos a nossa confiança na Tua palavra, Senhor, que realmente é viva, Senhor, que realmente é santa, Senhor, que realmente é luz para nossas vidas, Pai. Ó Senhor, abençoa, Senhor, nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqui meus irmãos, Senhor, abençoa cada um, Senhor, com coragem, Senhor, ó Senhor, com fé, Senhor, com confiança, Senhor, ó Senhor, com a Tua fortaleza, Senhor, desata todos os nós, Senhor, quebra as cadeias, as prisões, Senhor, e levanta cada um, Senhor, com uma disposição nova, com um vigor novo, restaura, Senhor, dá vida a cada um, Senhor, abençoando, Senhor, por meio do Espírito Santo, Senhor, por meio do Teu poder, Pai, porque nós queremos Te glorificar nesta terra ainda, enquanto estamos aqui. Todos aqueles que nos cercam, Senhor, há de ver, há de conhecer, há de saber que há um Deus na nossa vida, Senhor, e há um Deus na vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Fechamos a boca do diabo, toda palavra contrária caia por terra, Senhor, toda vergonha, todo medo, Senhor. Ó Senhor, que cada um não se sinta, Senhor, ó Deus, fraco, Senhor, mas se sintam fortes no Senhor, Pai, no poder do Senhor, Pai. A cabeça do inimigo seja pisada, Senhor, toda vergonha seja tirada, Senhor. Ó Senhor, e os nossos irmãos e a Tua igreja aqui, e cada um de nós possamos, Senhor, Te louvar e Te adorar e Te bendizer e Te exaltar e dizer que só o Senhor é Deus, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Amém, irmãos? Amém. Vão naquela fé que só há nele.